Quanto ao desenho de blocos, né, normalmente nós fazemos os desenhos dos blocos de elementos que nós vamos repetir ao longo do projeto. No caso, nós vamos repetir as portas e janelas, as esquadrias. Então, quais são os tamanhos das esquadrias? Em primeiro lugar, vamos verificar o tamanho das nossas esquadrias. Tem a identificação através de siglas. Eu já sei que algumas janelas estão cotadas aqui com 30 centímetros de largura. Já vi que a medida do retângulo da espessura da janela é a mesma da parede e eu vou consultar a sigla para saber as medidas. Eu vou fazer um exemplo da porta de 80 centímetros de largura e 2,10 de altura, que é a porta 2, e um exemplo da janela 3, que é uma janela de 1,5 m por 80 centímetros, de 1,5 m de largura por 80 centímetros de altura e por 1,30 m de peitoril. Tá? As medidas de altura e de peitoril nós não representamos na planta, nós representamos nos cortes, que são medidas verticais. Então, aqui na planta nós vamos representar somente as medidas horizontais. E quais são essas medidas? Largura das janelas e a espessura das janelas, que vai ser a mesma da parede. E no caso das portas, nós vamos representar também a espessura das vistas, e que são os batentes, e a espessura da porta de madeira em si, né, da porta de fato. A espessura da porta de fato, ela não tem uma medida padrão e nunca é cotada no desenho. Então, vou começar pela porta só para mostrar para vocês. Assim como também não tem a medida da espessura do vidro da janela. Então, quais são as medidas adotadas? Eu gosto de trabalhar com uma medida que varia conforme o tamanho da parede. Gosto de fazer o tamanho da parede dividido em 3 vezes, como a espessura de portas e a espessura dos vidros das janelas. Então, nesse caso, a parede tem 15 centímetros, então a nossa porta vai ter, e os batentes vão ter espessura de 5. Tá? Então, nós vamos fazer aqui o desenho das portas, eu vou fazer com retângulos. Então, vou fazer um retângulo de que dimensões? Primeiro, um de 5 por 15 para representar o primeiro batente. Ó, saiu esse retângulozinho pequenininho. Aí agora eu vou deslocar o retângulo para a distância já da abertura da porta. Tá? Então, essa porta aqui, no caso, é a porta com a largura de 80 centímetros, então eu vou copiar esse retângulo e eu vou deslocá-lo a uma distância horizontal de 85, porque eu estou considerando também a medida do batente. Ó, peguei como base point esse ponto aqui, né, o canto superior esquerdo, e ele tem um deslocamento aqui, tem uma diferença aqui, ó, de 5 unidades devido à parte direita do batente. Então, arroba 85,0. Aí agora eu vou desenhar a porta de fato. Retângulo, dimensions, 5 da espessura, e aqui vai ser 80 na altura do meu retângulo. Aí agora eu posso fazer a representação do movimento de abertura de duas formas. Eu vou copiar aqui para mostrar as duas formas. A primeira, utilizando o comando arco. Eu vou especificar o centro do arco. O centro do arco vai ser aqui, no começo, ó, bem na articulação entre a porta e o batente. Primeiro ponto do arco vai ser no canto superior esquerdo do batente oposto ao que segura a porta. E eu vou fazer um arco de 90 graus, que vai até o canto superior esquerdo da porta, onde ele fecha 90 graus. Vai ficar com essa sobrinha aqui? Vai. Mas é isso mesmo. E agora,
eu posso fazer também com uma linha de 45 graus, tá? Embora o primeiro caso seja o mais comum. A gente pode dar um acabamento com trinho nesses objetos. Então, aqui estão os blocos de porta de tamanho 2. Aí eu vou colocar a cota da porta ou a sua simbologia. Vou colocar a cota aqui, 80 vezes 210 centímetros. No caso, como está em metro, 0,8, 2,10 metros. Vou rotacionar, utilizando o comando rotate. Selecionei o base point, agora eu posso rodar para onde eu quiser. No caso, eu quero 90 graus no sentido horário. Aqui eu posso aumentar um pouquinho o tamanho do meu texto. Muito grande. Diminui. Aqui eu coloquei a cota da porta na parte interna, tá? É a opção mais recomendada, mas tem gente que coloca na parte externa. Bom, então aqui estão as nossas portas e as janelas. As janelas eu vou desenhar utilizando o retângulo. Eu vou fazer um modelo da janela de 1,5 m por 1,5 m, né, por 15 de espessura. Então, eu vou fazer um retângulo com as dimensões que eu acabei de mencionar. 150, já que é 1,5 m de largura, e de espessura 15. Agora aqui tem algumas estratégias bem interessantes. Eu vou fazer de duas formas. O offset para fazer o vidro. A gente utiliza o offset para fazer o desenho do vidro. Uma delas é desagrupando o retângulo e aplicando o offset após desagrupar. Então, aqui eu vou dar um offset de 5 centímetros, parte interna. 2 offsets de 5 e a janela está pronta. Ou eu poderia ter continuado o comando aqui. Vou dar um offset de 5 centímetros interno, né, do retângulo, e depois eu só vou aplicar o comando stretch nos pontos médios das laterais do retângulo. As duas formas estão corretas. Vou colocar a cota das janelas. Esse texto aqui já está com tamanho bom. Vou só copiar e rotacionar. Vou colocar a parte externa. A janela vão 3 medidas na cotagem: largura, altura e o peitoril, que é a altura da base da janela em relação ao piso. Então, aqui é 1,5 m por 80, que é a altura da janela, e o peitoril, que é 1,30 m nesse caso. Aqui estão feitas as minhas portas e janelas. E para transformá-las em bloco, como que faz? Aí nós vamos utilizar existem duas formas. Você pode utilizar o comando block ou o comando wblock. O comando block você vai criar o bloco para utilizar exclusivamente nesse desenho que você está trabalhando. Já o comando wblock, não, o comando wblock, você pode importar o arquivo do bloco, você vai criar um bloco, ele vai gerar um arquivo DWG do desenho do seu bloco, e depois você pode importar esse arquivo DWG para outras aplicações, tá? No caso de blocos e janelas, é altamente recomendável que você utilize o comando wblock, porque você vai utilizar bastante aplicação
de portas e janelas. Então, eu vou fazer aqui o exemplo com WBlock. Aí, depois que eu digitei o comando WBlock, aqui na minha barra de comandos, abriu essa janela com algumas opções, tá? Então, a fonte dos meus blocos vai ser um objeto desenhado, então já está selecionando a opção Objects. A opção Base Point, tá? Ela está dando como Base Point a origem do sistema, mas não é desejável deixar como Base Point a origem do sistema, porque se o seu desenho está distante da origem, então o seu bloco ele vai ficar distante do desenho quando você for importar. Nós vamos importar o bloco. Nós vamos selecionar um Base Point sempre próximo do objeto que vai corresponder ao bloco. Então, como que você vai fazer essa seleção? Você vai clicar aqui nesse botãozinho Pick Point e vai selecionar um ponto próximo ao objeto, que vai virar o bloco. No caso, eu vou selecionar a porta com arco. Então, já vou selecionar um Pick Point aqui. Aqui é o objeto que eu vou trabalhar. Eu vou primeiro selecionar para converter esse objeto em bloco. E aqui, ó, eu vou clicar no botãozinho para selecionar os objetos que vão compor o bloco. No caso, são todos os objetos pertencentes à porta com arco, inclusive a corda. Dá um Enter depois de fazer a seleção. E agora eu vou gravar, eu vou escolher o diretório onde eu vou gravar esse arquivo de bloco. Então, eu vou selecionar aqui minha pasta, chamar o bloco de porta 80. Ok? Aí olha o que aconteceu com o objeto. Todos os elementos foram agrupados. Se eu quiser editar algum elemento desse objeto, aí eu vou ter que desagrupar utilizando o comando explode. Na hora de inserir, existe uma opção, como que você insere blocos. Você vai inserir blocos através do comando insert. E aí vai abrir uma série de opções, né, de blocos para que você possa inserir. No caso aqui eu abriu no histórico também os últimos blocos que eu utilizei nos desenhos. Aí eu posso selecionar aqui, e se eu quisesse utilizar um bloco único e exclusivamente desse desenho que eu estou trabalhando, então eu vou selecionar a opção a aba Current Drawing. Aí aqui vai ter só os blocos criados nesse desenho, né? No desenho vídeos 1 e 2. Se eu quiser selecionar um bloco recente que eu trabalhei, eu vou clicar na aba Recent e eu vou arrastar o bloco aqui para o meu desenho, tá? Então, é assim que eu vou inserir os blocos. No caso aqui eu inseri, né, o bloco já veio agrupado. Mas tem uma outra, eu posso selecionar aqui, ó, para desagrupar o bloco quando eu for inserir, né? Posso também configurar as opções de escala, rotação, né? Posso botar uma rotação. Selecionar para escolher a rotação na tela. Mas aqui, ó, vou escolher, por exemplo, a 90. Aí eu vou inserir o bloco, ó, ele já veio com a rotação. Embora não tenha vindo desagrupar. Se eu quiser que o bloco venha Se eu quiser que o bloco venha desagrupado, como que eu vou fazer? Selecionar a opção Explode. Eu vou deixar com 0 graus aí. Aqui eu posso configurar a escala, né? Uniform Scale. Ou eu posso inserir com fator de escala menor de 0,5. Olha, o bloco já veio menor.
Para explodir o bloco, né, para desagrupar, você vai usar o explode, o comando explode na tela. Bom,